Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, nós precisamos a cada dia estar mais próximo de Deus, porque essa é a nossa única segurança, estarmos mais próximo de Deus para vencermos os obstáculos, para vencermos as tentações, para vencermos a nós mesmos, para vencermos o inimigo, para vencermos no conflito entre o bem e o mal que nós precisamos travar. E nós vamos conhecer uma história que eu e você precisamos aprender. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida de Salomão, o homem mais sábio da terra que a Bíblia registra, mas que tem lições assim maravilhosas para aprendermos. Então, nesse instante eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e você que já é inscrito, compartilhe, deixe o seu like, acione o sininho para que você possa receber as notificações dos novos vídeos. Sabe, Deus quer que eu e você sejamos um agente de esperança e nós precisamos a cada dia estar mais próximo dele, aprendermos dele, para que dessa forma possamos crescer a cada dia no relacionamento com Deus. E aí, conhecendo um pouco da vida de Salomão, vamos lá para o primeiro momento em que Salomão está aqui em 2 Crônicas. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 1. Olha só, para a gente aprender. 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 7, diz assim o texto bíblico. Naquela mesma noite, quando Salomão se tornara rei, naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: peça-me o que queres e eu vou te dar, e eu te darei. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa ou à frente deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Percebe? Salomão aqui pede, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à destra ou à frente, a destra não, a testa, à frente deste povo, porque quem poderia julgar esse grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, nem bens, nem honra, nem morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento serão dados a ti, e te darei riqueza, bens, honras, das quais não teve nenhum outro rei antes de ti, e depois de ti não haverá nenhum igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gilboa, e diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Aqui está. Esse é o primeiro momento em que Deus aparece a Salomão. Mas nós temos um outro momento que está aqui em 1 Reis. 1 Reis, vamos lá, capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9, é o segundo momento em que Deus aparece a Salomão, para que a gente possa aprender sobre a vida desse grande homem, o homem mais sábio da terra, e que tem muitas lições para cada um de nós. Veja aqui, olha só, Deus agora nesse instante aparece para Salomão. Sucedeu, pois, que tendo Salomão edificado a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gilboa. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre.
os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei e guardar os meus estatutos e os meus juízos. Então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, aqui vai agora a condição que Deus estabelece para Salomão. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servis a outros deuses e os adorares, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe de mim, da minha presença. Israel virá a ser um provérbio, um montejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá, por quê? Por que procedeu o Senhor assim para com a terra, e essa casa? Responder-lhe-á, é porque deixaram o Senhor, o seu Deus, que tirou da terra do Egito, e os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e serviram. Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Aqui está. Nós temos esse relato, dois relatos em que Deus aparece a Salomão, e que foi o homem mais sábio que pisou o planeta Terra, dos humanos, 100% humano. E esse homem agora, ele chega diante de Deus, Deus aparece para ele e ele pede sabedoria para que ele pudesse guiar o povo, que era um povo muito sábio, um povo grande, e ele olhava para si e via que ele era pequeno, fraco, novo, sem capacidade. Ele pede a Deus sabedoria, e aí Deus dá sabedoria e conhecimento, mas aí Deus acrescenta a ele riqueza, poder. Deus dá muito mais do que ele pediu. E aí quando ele edifica a sua casa, que era o maior monumento da época, a casa de Deus, e também o seu palácio, Deus aparece mais uma vez a ele e reafirma a sua aliança com Salomão, dizendo que se Salomão e os seus filhos fossem fiéis a Deus, em guardar os mandamentos, os estatutos e os juízos, sempre a descendência de Davi teria os seus descendentes no trono de Israel, estaria sendo estabelecido para sempre. Mas Deus colocou uma condicional: mas se você ou seus filhos me abandonar, se vocês adorarem outros deuses, se vocês se prostrarem diante de outros deuses, sabe, eu vou retirar toda essa minha bênção, toda essa minha proteção, e essa casa que você edificou aqui, que é tão magnífica, tão esplêndida, tão grandiosa, será motivo de montejo, de provérbios, de riso, sabe? Mas como esse povo que era tão expressivo vai perder as bênçãos? Deus colocou isso de forma clara. Então Deus estava colocando uma condição que Salomão deveria, a partir de agora, e os seus descendentes, guardar, ser obediente a Deus, sabe? E aí, o que você acha que deve ter acontecido? Será que Salomão cumpriu a vontade de Deus, ou será que Salomão se desviou? Será que Salomão foi salvo ou não? O que você acha? O que a Bíblia traz sobre isso? E aí, no capítulo 11 aqui, nós temos já o desfecho. Veja o que aconteceu. Deus é sempre assim, ele esclarece para nós, ele se aparece, Deus se apresenta a nós. Nós devemos ter um relacionamento com Deus, mas nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Veja só o que aconteceu aqui no capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que o Senhor havia dito que os filhos de Israel não se casassem. Não caseis com elas, nem casei com elas convosco, pois vos perverterão o coração para seguires outros deuses. A estas se apegou Salomão com amor, a estas várias mulheres.
tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão santuários a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira de Jerusalém, a Maloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimaram incenso e sacrificaram a seus deuses. Queridos, olha só, pense aqui, e eu quero trazer isso para mim também, para você. Nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Esse foi um homem mais sábio. Deus apareceu a ele por 2 vezes, mas quando ele deixou de seguir aquilo que Deus havia estabelecido, quando ele trouxe para si agora 700 mulheres e 300 concubinas, e aí ele era jovem, mas a vida passa, ele se envelheceu, e essas mulheres começaram elas influenciaram Salomão de tal maneira que Salomão se corrompeu. Salomão passou a adorar ídolos, a adorar outros deuses, e ele edificou altares a esses deuses. Percebe? Sabe, quando eu vejo essa lição aqui, eu começo a olhar para mim, e eu quero que você comece a olhar para você. Nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Nós temos a tendência de cair, de queda, de adorar outros deuses. Sabe qual é o maior Deus hoje que nós temos, assim como foi para Salomão? O nosso próprio eu. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, os nossos prazeres, as nossas vontades. Salomão foi corrompido pelos seus prazeres, aqui 700 mulheres e 300 concubinas, e isso levou à corrupção completa desse grande homem, o homem mais sábio. Então eu e você precisamos acordar. Cuidado, a nossa única segurança é estarmos ligados a Deus a cada dia e segui-lo, ser obediente aos seus mandamentos, aos seus estatutos e aos seus juízos. Foi isso que Deus disse para Salomão. Portanto, eu e você precisamos pensar como estar a nossa vida. Temos nós agora buscado uma relação com Deus para vivermos a cada dia do seu lado e nos afastarmos da nossa tendência para o mal? Deus quer que nós façamos dele o seu amigo, muito próximo. Essa história está na Bíblia aqui para que eu e você possamos acordar. Não há segurança em nós mesmos, por mais sábio, por mais forte que você possa pensar que você pode cair assim como Salomão. E nós vamos ainda continuar aprendendo um pouquinho mais sobre Salomão, sobre como ele ainda conseguiu. Será que ele conseguiu ser salvo? Será que ele mudou de atitude? O que aconteceu com esse grande homem? Então que Deus nos ajude para que possamos desconfiar de nós mesmos e buscarmos a cada dia um relacionamento com Jesus. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a confiarmos inteiramente em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a desconfiarmos de nós mesmos e saber que em nós não habita bem nenhum e que não temos força, mas nós precisamos do Senhor. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.